Podem sentar se estão aqui, por favor. Boa tarde, vocês que estão em casa. Que Deus abençoe demais. E eu quero dizer que hoje tem uma palavra muito especial. Então, para quem veio, dona, foi assim algo então que Deus enviou. Porque hoje eu sei que é uma palavra muito especial. E foi algo muito importante enviado pelo Senhor. Eu sei que todas as palavras elas são enviadas pelo Senhor. Mas você sabe que existe aquela que é assim, que é para você exatamente tudo em pontos e vírgulas é a sua palavra. E eu sabia desde segunda-feira que era a minha palavra. Quem assistiu o programa de segunda-feira, se você não assistiu, então você volta lá. Porque assim, você perdeu um programa extraordinário. E eu assisti aquele programa e o programa terminava, eu voltava. O programa terminava, eu voltava. Terminava, eu voltava. Eu fiz isso umas 8 vezes. Ouvi o programa inteiro 8 vezes. Porque assim, ele falou profundamente comigo. Quando o programa terminou, depois das 8 vezes que eu ouvi, eu parei, falei a Deus, falei, se o Senhor estiver falando comigo, se esse programa foi feito, então, para mim, vocês perderam tudo, que era para mim. Se esse programa for para mim, então eu quero que o Senhor me dê uma resposta. E me confirme essa resposta. Olha lá, né? Já tinha tido todas as respostas, eu queria mais uma, para eu ter certeza absoluta. E aí no culto à noite, se você se lembra daquele culto que foi também extraordinário, voltarei. Na hora da oração, a bispa dizia assim, você pediu uma resposta, a resposta é para você. Para mim. Perdeu tudo. Foi algo assim extraordinário, porque foi um programa que falou muito comigo e eu sabia que na quarta-feira eu teria que pregar sobre isso. Mulheres precisam vencer as suas guerras internas. Todos nós precisamos vencer essas guerras internas o tempo todo. Sabe aquela voz que fala dentro de você, que nem sempre é o diabo, viu? Toda vez que você escuta aquela voz dentro de você falando com você, nem sempre é o diabo. Tem vezes que é ele soprando mentiras ao seu ouvido. Tem vezes que é algo que já está estabelecido em você desde a infância, desde quando você é pequena. Então, de algo que você ouviu. Você não é bonita, você não é inteligente, você não sabe nada. Está todo mundo contra você, estão conspirando contra você, estão olhando para você, estão falando de você. Essas vozes dentro de você. Que às vezes você está lá expulsando, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, o diabo já foi embora. Mas aquela voz ainda continua dentro de você, porque você não rompeu aquele padrão de voz dentro de você. Principalmente pessoas que foram criadas sem elogios, pessoas que foram criadas num contexto muito complicado, pessoas que foram criadas num sistema muito rígido. Ela tende aquela voz, aquela guerra interna dentro dela, está ali borbulhando. Nós precisamos vencer essas guerras. A guerra que faz você ficar parada no mesmo lugar, a guerra que faz você falar coisas que você não deveria falar, a guerra que faz você pensar coisas que você não deveria pensar. Vença essas guerras. Antes de entrar, eu estava ali pensando isso, e uma coisa que eu vou te dar, uma dica que para mim funciona muito é o quê? Vença essas guerras dentro de você e verbalize para você. Então, veio aquele pensamento, aquele sentimento, você não pode, você não consegue. Opa, eu posso, eu consigo, eu sei disso. Veio aquela voz interna dizendo, não vai dar certo, não vai funcionar. E é isso, e estão fazendo isso. Opa, verbaliza. E fala com você, para que você vença essas guerras e esses sentimentos dentro. São eles que fazem a gente, às vezes, não querer levantar de manhã, faz a gente não querer enfrentar a vida, faz a gente não querer fazer um monte de coisas. São eles, ali dentro, dentro de você. E pessoas que dão vazão a ele, deixa ele dominar ela, aí ela é sucumbida mesmo. Aí ela não tem força para acordar, para levantar, para fazer as coisas. Ela está sempre se arrastando. Que vida mais escrava, viver se arrastando. Só que são as vozes que estão dentro de você, falando para você, o tempo todo.
E geralmente essas vozes, elas tendem a dizer coisas negativas sobre nós. Uma vez eu atendi uma mulher e ela falou para mim assim que toda vez que ela ia tomar a Santa Ceia, quando ela fechava o olho para se concentrar para tomar a ceia, ela ficava escutando um monte de coisas dentro dela, inclusive palavrões, como se ela estivesse se xingando. Você é isso, você é aquilo, e você é isso, para tomar a ceia. Você tem que reconhecer quando o diabo está usando a sua mente, reconhecer quando aquilo está cravado dentro de você, e você deixa aquilo ficar saindo, para você combater esse seu sentimento. Amém? Em Josué 3, versículo 7, diz: E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. A outra tradução tem aí para mim? Hoje vou fazer maravilhas, que vão começar a mostrar aos israelitas que você tem o meu favor especial. Eu estou com você, assim como fui com Moisés. Quem não quer ouvir isso de Deus? Quem não quer escutar do próprio Senhor? Eu estou com você, assim como fui com Moisés. Josué ouviu isso num momento muito difícil, quando ele assumiu o lugar de Moisés. E Moisés foi um ótimo líder. Moisés foi alguém quase insubstituível, mas você sabe que não existem pessoas insubstituíveis, mas tem pessoas que você acha que são insubstituíveis, mas elas não são. E Moisés assumiu o lugar, e Josué assumiu o lugar de um homem que fez a sua marca, que fez a sua história, que marcou presença ali. E era algo muito difícil para ele conseguir sobressair aquele trabalho. E aí vem o Senhor e diz: eu estou com você. O favor do Senhor está com você. Eu vou com você. Quem não quer e quem não precisa ouvir uma palavra dessa quando se sente acuado, com medo e sem perspectiva? Quem não quer ouvir uma palavra dessa pode até não estar com medo, mas às vezes está começando algo novo, não quer ouvir que o Senhor está com você. Quem não quer ouvir que o Senhor e o favor do Senhor está com você, quando você tem um sonho, um desejo, algo que está dentro de você? Toda vez que o Senhor fala, na verdade, que Ele está com você, que o favor dEle está com você, você tem que se lembrar de que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele vai fazer. Ele não é igual aquele seu parente, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu esposo, ou alguém que você conhece, que disse que ia te ajudar e virou as costas para você. Ele não é igual alguém que falou que ia ser o seu auxílio e te abandonou. Ele não é igual essas pessoas, ele não é igual a ninguém, na verdade. Mas às vezes a gente tem na nossa memória gravada de pessoas que nos prometem coisas: eu vou te ajudar, eu vou com você, eu vou ser o seu auxílio, e elas não cumprem. Mas Deus não é assim. Quando o Senhor diz que vai fazer, Ele vai fazer. Quando o Senhor diz que o favor dEle está sobre nós, está sobre nós. Só que o favor dele ele não tem vida, ele não acontece sozinho, sem a gente fazer nada. Ah, ok, o favor do Senhor está sobre mim. Tá bom, vou aguardar, vou esperar, vai ficar aí, seca, não vai ter nada. Porque o favor do Senhor tem que ser unido com a sua fé, com a sua força, com a sua coragem, com o crer. Eu creio, Senhor, e eu tomo posse disso. Eu creio e eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa oração. Eu creio nisso. Não deixar orações pelo ar, orações jogadas pelo ar, pelo vento. Às vezes você escuta um negócio desse num programa, ou você está tão habituado a ouvir um programa fazendo outras coisas que você nem presta atenção no que aquele programa está falando com você. Às vezes é aquele portal que aquele programa falou com você. Eu me lembro de uma situação que eu estava dirigindo e ouvindo um programa, e veio uma palavra do impossível, que algo impossível ia acontecer naquele dia. Eu nem sabia sobre o quê, mas eu fechei os olhos e eu falei: eu creio, em nome de Jesus que é para mim. Eu creio. E foi mesmo. Eu vivi algo que era impossível de acontecer, naquele dia eu vivi. Aquilo aconteceu comigo.
E às vezes, quando você não está prestando atenção numa palavra, é o seu momento, é o seu portal. E você não vive. E você não passa. Porque às vezes o Senhor estava ali para te dizer: eu estou com você. O favor do Senhor está sobre você. E você estava onde? Você estava ouvindo quem? O que é que você estava ouvindo? E o que é que você estava fazendo? Na segunda-feira eu até falei para algumas pessoas: perdeu, viu? Perdeu, 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 perdeu. Porque às vezes a pessoa se distrai. E se ela se distrair, vai ter gente na cola querendo. Sempre, eu quero muito. E eu sempre falo isso. Quando o Senhor diz que o favor dele está sobre nós, ele não vai só fazer coisas milagrosas acontecerem do nada, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar. Se você sabe o que é um favor, favor é quando você não está esperando alguma coisa e alguém vai lá e te beneficia naquilo. Alguém te ajuda em algo. Alguém te auxilia, você passa na frente de outras pessoas. Você começa a ser visto ou ser reconhecido por causa do favor do Senhor. O mundo chama de sorte. Ai, que sorte a dela, né? A gente conhece como favor. Não existe sorte no nosso meio. Ai, foi sorte. Não, foi Deus. Ah, foi sorte. Não, não, foi favor. Foi favor do Espírito Santo. Foi favor do Senhor. Ele favoreceu você. E hoje eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo está falando desde o início da semana de favorecer pessoas. Pessoas que estão comprometidas e que creem, que querem. O Senhor vai favorecer essas pessoas. O Senhor vai auxiliar essas pessoas nos projetos delas, nos sonhos delas, nos desejos delas, no que elas precisam. O favor do Senhor virá sobre você e você não será favorecida somente pelo Senhor. O Senhor usará pessoas para favorecer você. E essa é uma oração que você tem que ter sempre. Porque às vezes você não tem acesso a algum lugar, mas você pode orar a Deus e pedir para Ele falar de você para tal pessoa. E Ele fala. E Ele sopra o seu nome. E Ele diz quem você é. E Ele lembra de você. Em Números 27, do 1 ao 7, diz: vieram então as filhas de Zelofeade, que era filho de Efer, que era filho de Maquir, que era filho de Manassés. Zelofeade pertencia a um grupo de famílias de Manassés, que era filho de José. Os nomes das filhas de Zelofeade eram Maala, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada do tabernáculo diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes do povo e de toda a comunidade de Israel, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não participou da revolta de Coré, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Então, por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu grupo de famílias por não ter tido filhos? Homens. Achamos que deveríamos receber uma propriedade junto com os irmãos de nosso pai. Então, Moisés levou o caso perante o Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés: as filhas de Zelofeade estão certas. Você deve dar a elas uma propriedade por herança entre os parentes de seu pai e passará a elas a herança de seu pai. As filhas de Zelofeade, na verdade, o que mostra aqui é que ele teve só meninas, ele não teve homens, e naquela época a mulher nem contada era, você sabe. Então ela não tinha nenhuma importância ou representatividade ali. Ela era uma mulher, ela cuidava dos filhos, ela estava ali, mas ela não tinha algo que permanecesse ela e que ela conseguisse perpetuar a família. E as filhas de Zelofeade acharam aquilo injusto. Quantas vezes você acha algo injusto e você não vai atrás de reivindicar o que é seu? Quantas vezes você fica dentro da sua casa, às vezes, remoendo e revivendo aquilo, revivendo o tempo todo situações que foram injustas, que foram situações errôneas, que não deveriam ter acontecido, ao invés de você tomar uma decisão e se posicionar e dizer: isso não foi justo, eu quero essa justiça. Às vezes a sua justiça você tem que reivindicar ao próprio Deus primeiro,
Mas vai ter situações que o Senhor vai mandar você reivindicar para pessoas que te lesaram, pessoas que se esqueceram de você, pessoas que foram injustas com você, pessoas que massacraram você, pessoas que torceram pelo seu mal, pessoas que tramaram contra você. Muitas vezes, você tem que reivindicar a Deus, mas muitas vezes você tem que reivindicar as pessoas também. E com o favor do Senhor, aquilo vai ser revertido ao seu favor. Elas poderiam ter se rebelado? Claro que sim. Que isso? Que absurdo. Como assim? Não, e agora? Agora a gente vai fazer o quê? O que a gente vai viver? Como é que a gente vai viver? O nome do meu pai vai morrer? E aí? E a gente? Não, mas elas foram com toda a reverência, se prostraram aos líderes e pediram um auxílio. E o Senhor deu esse auxílio para elas. Foi justo. O Senhor respondeu a Moisés, é justo a causa delas. É justa. E por causa delas, aquilo se transformou em lei. Uma lei foi mudada. O favor do Senhor muda leis, decretos, muda posições verbais. Aquele não vou fazer isso, ou você não vai conseguir isso, ou você não pode fazer isso. O favor do Senhor faz não só as leis serem mudadas, mas os não serem mudados. Mas as portas fechadas serem abertas novamente. Esse é o favor do Senhor. E por causa de mulheres que foram corajosas, aquilo beneficiou todas as outras mulheres, inclusive nós, aqui, hoje. Todas nós fomos beneficiadas por isso. Você imagina se você não tem filho? Eu não tenho homens, eu só tenho meninas. Imagina as minhas meninas, como ficariam, como seria. O benefício veio da coragem de uma mulher, de mulheres que se levantaram. Não é justo, eu vou reivindicar isso aqui. Não é justo, eu quero que é meu por direito. Eu quero que é meu. Provavelmente mesmo. Elas levaram a causa para alguém que pudessem ajudar elas, porque quem ia ajudar elas se não fosse o Senhor? Quem ia auxiliar elas se não fosse o Senhor? Não tem. Quem? O Pai eterno, o seu Pai. O mesmo Pai que é seu também é delas, o nosso Deus, que derramou favor sobre elas e aquela situação foi toda mudada. Será que elas não se perguntaram, e agora? Quem vai ser por nós? E agora? Morreu. E aí? E agora? E quantos não saem desse e agora? E agora? E quantos se colocam numa posição de vítima de e agora? Porque eu sou mulher, acabou para mim. Fim. Ah, meu Deus, e quantas não se levantam com coragem e vão reivindicar o que é seu por direito? Qual foi a última vez que você reivindicou algo que era seu por direito? E eu não estou falando de herança, eu não estou falando de propriedade, eu estou falando de sonhos, eu estou falando de projetos. Eu estou falando desse projeto que você fez no início do ano. Quando foi que você foi a Deus reivindicar mais uma vez o que era seu por direito? E dizer a Ele, está aqui, o Senhor prometeu. Porque se Ele colocou algo no seu coração, Ele não colocou algo só para você sentir vontade de viver aquilo. Ele colocou algo no seu coração para mostrar a você que Ele é capaz de realizar. Os sonhos que você tem dentro do seu coração e que você passa para o papel, quem sonhou primeiro eles foi o próprio Deus. Como é que você pode, então, duvidar que aquilo talvez vai acontecer? Esse ano eu vi muitas pessoas viverem glórias imensas, enormes, mas eu vi muitas pessoas se perderem também. Muitas. Eu não vi tantas pessoas se perderem o ano passado como eu vi esse ano. Esse ano eu vi gente se confundir, se embriagar com um monte de coisa, com bênçãos e com tantas coisas. E você? Quando é que você vai pegar o seu projeto e o seu sonho e dizer a Deus, Senhor, está aqui. Não aconteceu. Ainda não aconteceu. E aí? Quando é que você vai reivindicar o favor do Senhor? E dizer a Ele, eu digo a Deus muitas vezes isso, muitas vezes. Senhor, o Senhor sabe que eu sou órfão. Muitas vezes eu digo a Deus isso. Eu sou órfão, Senhor. Eu sou órfão. E se o Senhor não me defender, quem é que vai me defender? E se o Senhor não for na minha frente, quem é que vai? Aí você pode dizer para mim, mas eu não sou órfão, mas mesmo assim tenho um pai. Porque eu não acredito que se você for no seu pai verdadeiro, carne,
pai de carne, pai da terra, e falar assim, olha aqui, pai, eu quero viver isso, 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 isso. Ele vai olhar e falar assim, olha, minha querida, eu vou orar por você, porque é o que eu posso fazer por você. O que eu posso fazer por você é orar por você, clamar a você. Falei com a minha mãe esses dias e ela falou isso, me agradecendo de uma situação. Como que eu posso retribuir isso? Eu falei, ora por mim, eu preciso de oração. Pode orar, que eu aceito oração. Muitas. É assim que o seu pai de carne provavelmente pode te favorecer. Você pode ir a Deus e falar assim, eu tenho pai, eu tenho mãe, mas eu quero a sua defesa, eu quero o seu favor, porque é o Senhor que pode me favorecer. E eu falo isso a Deus muitas vezes. O Senhor sabe que eu não tenho quem me defenda. O Senhor tem que me defender. O Senhor tem que fazer isso por mim. É o Senhor que tem que fazer. Esse é o meu direito, essa é minha herança. Eu não sou filha de Zelofiade. Mas esse é o meu direito, é a minha herança. Eu vou reivindicar isso até o fim, porque é meu direito, porque o Senhor me prometeu, porque o Senhor pôs sonhos dentro de mim. E se o Senhor colocou sonhos dentro de mim, não é porque o Senhor não quer realizar. De jeito nenhum. Eu levei minhas meninas numa loja de brinquedos. Você sabe o que é criança em loja de brinquedo, né? É igual mulher em loja de sapato. E você levar a criança em mercado, em loja de brinquedo, é tortura, pra você torturar aquela criatura. Leva ela e fala assim, ó, não vou te dar nada. Olha aqui, não vou te dar nada, 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 nada para você. Você vai ter um problema. Você está torturando aquela criaturinha. Você acha que Deus faria isso com você? Você acha que Deus mostraria coisas a você? Te daria sonhos, pensamentos, desejos, só para olhar para você, ó. É uma pegadinha só. Só para você sentir vontade. Ele te dá sonhos. Ele te dá desejos. E Ele também te dá o favor. Só que para você obter o favor do Senhor, você precisa se levantar e com coragem e ousadia pedir a Deus aquilo que você tanto quer. Aquilo que você tanto sonha. E parar de pensar você mesmo. Como? Que jeito? De que forma? Não sei. Eu sei que Deus pode fazer e Ele vai fazer. Antes de você obter o favor do Senhor, sempre vai ter coragem. O favor sempre tem como antecedente a coragem. Você não obtém o favor do Senhor por nada. Ah, eu quero o favor do Senhor, mas eu vou ficar sentada aqui esperando o favor do Senhor vir sobre mim. Não, você vai ter que se levantar, reivindicar o que é seu, lutar com coragem, reivindicar para pessoas, buscar o que é seu de direito, ir ao próprio Deus e dizer a Ele, é meu, eu quero isso, eu não vou aceitar virar o ano sem isso, porque é o meu direito, porque é meu, porque o Senhor me prometeu. Às vezes Deus, para você romper alguma coisa, você só precisa desse time, de olhar a Deus e falar assim, não aceito mais, eu quero isso. Eu não aceito mais, eu não vou virar o ano de novo, com o mesmo sonho, com o mesmo projeto, de novo. Você não pode se permitir e aceitar pegar o projeto do ano que vem e escrever as mesmas coisas. E se você escreve as mesmas coisas, é porque não se cumpriu na sua vida. Você tem que não só não concordar com isso, não aceitar e fazer algo para que aquilo aconteça. É inaceitável você virar o ano com os mesmos sonhos. Cada propósito, a mesma coisa. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Ou você pede de forma muito genérica e você não é específica naquilo que você quer, ou você não coloca força nisso, ou você não acredita nisso. Você acha que não, que o favor do Senhor são só para alguns, para os mais favorecidos, melhores, maiores, bem-sucedidos, que falam melhor do que você, que se posicionam melhor do que você. O favor do Senhor está disponível para todos, principalmente para os de coração sincero. O favor do Senhor está disponível a você. Mas às vezes o que você não foi lá e fez, outro pastor na sua frente fez. Porque tem coisas que estão paradas aí há anos e ninguém se levantou para fazer nada. E ninguém se levantou para mudar aquilo. Ou se alguém se levantou, fez aquilo de uma forma muito genérica. E às vezes o Senhor está esperando você se levantar. No seu trabalho, por que é que você não se levantou e mudou toda aquela situação, ao invés de ficar sentado e reclamando? Poxa vida, olha isso, olha aquilo. Na sua casa,
Porque você não se levantou e se posicionou como um alicerce profundo lá e falou assim, isso aqui não vai acontecer mais aqui dentro. Eu não vou mais viver isso aqui. Isso aqui não. Por que você não se levantou no seu setor, na sua área? Por que você mesma não olhou e falou assim, pois esse louvor nunca, nunca ninguém viu um louvor como eu vou fazer. Nunca ninguém viu um culto como eu vou fazer. Nunca ninguém viu uma comida preparada com tanto amor, com tanto carinho como eu vou preparar. Nunca ninguém cuidou tanto dessas crianças como eu vou cuidar. Ninguém amou tanto esse setor. Ninguém amou tanto isso como eu vou amar e fazer e vou mudar isso aqui. Por que você não se levantou e continuou ali sentada, prostrada, esperando alguma coisa acontecer ou cair do céu? O que não vai acontecer. Deus ama atitudes ousadas e corajosas. Deus ama mulheres que se levantam e dizem, não, que não. Aqui vai ser diferente. Não, isso é meu direito. Não, aqui não. Mulheres ousadas, que têm força para colocar um ponto final quando tem que ser colocado, para colocar um limite aonde tem que ser colocado, para mudar todo um setor e um sistema que já está enraizado. Ah, mas é que são as regras são assim, né? Eu não estou falando para você burlar regras, eu estou falando para você dar oportunidades e opções melhores, às vezes. Às vezes existem regras que alguém não parou para pensar bem naquilo. E você chega com uma nova ideia, com uma nova proposta. Quero fazer isso. Eu quero que seja assim. Eu quero que seja dessa forma. Quando eu fui colocada para assumir o trabalho das mulheres, não só no Casa Firme, mas agora em todo o projeto que eu tenho que eu estou preparando e fazendo, eu até falei com meu esposo, eu falei, como que eu vou fazer isso? Porque o trabalho de mulheres me remete a algo muito, como eu posso explicar, muito parado. Eu sou agitada. Eu gosto de movimento. Eu gosto. Eu falei, como? Uma das dos meus maiores conflitos entre sair dos jovens e ir para as mulheres foi esse. Porque nos jovens eu estava livre, liberta. Eu fazia o que eu queria nesse altar. Eu acho que eu só não dancei nele. Mas se eu tivesse ficado mais um pouco, eu tinha dançado. Mas eu tinha liberdade para fazer o que eu queria, cantar se eu quisesse, claro, com o microfone desligado, porque eu não sou boba, e fazer o que eu quisesse, e botar os louvores que eu gosto e tudo e tal. Eu falei, como que eu vou fazer isso com as mulheres? Porque às vezes, porque os jovens eles são mais animados, alguns, tá? Não se iluda, não. Como? Como que eu vou transparecer, passar isso, né? Ainda teve umas mulheres que falaram assim, não, porque a gente vai fazer um encontro de mulheres, o chá das mulheres. Ah, eu falei, eu gosto de chá, mas eu prefiro pizza. Aí o Murilo, não, você tem que dar um bom exemplo. Eu falei, eu vou dar, mas não significa que a gente não possa comer pelo menos um pedacinho. Por quê? Porque é algo que não adianta, tem que vir de você e sair das suas entranhas aquilo. Como é que você apaga aquela essência? Esse foi o grande conflito que eu tive. Como que eu vou apagar essa essência? Como? Né, o brilho dos olhos está naquilo. Como que eu apago essa essência? Essa transformação. E o que eu estou buscando de Deus? E o Senhor vai estar preparando, está levantando, está enraizando, alicerçando tudo isso. Mas alguém tem que se levantar. Alguém tem que se levantar e dizer assim, assim não, eu não quero assim, eu quero assim. Eu quero dessa forma. Não, mas tem todo um protocolo e um sistema e tal, não sei o quê, né? Sim, mas se esse protocolo não for ferido e for para a honra e glória de Deus, dá para a gente fazer. Dá para a gente mudar algumas coisas. Dá para a gente melhorar algumas coisas. O que não pode é você ficar sentado e falando, como? Que jeito? E agora? Tá bom, então tá, então vamos fazer assim e tal. Não. Você tem que se levantar aonde você está e dizer, não, sim, não. Eu quero diferente. Eu quero que é meu, por direito.
Não, o Senhor me prometeu, é meu. E eu reivindico aquilo que é meu. Em Daniel 1, versículo 9 diz: sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade por ele. Faltou aqui a palavra, pessoal. Simpatia e bondade por ele. Às vezes, sem você saber, o Senhor colocou uma simpatia por você no coração de alguém, às vezes de ímpios. E o Senhor te favoreceu ali. Mas Daniel era um homem íntegro. Não adianta você querer só a simpatia se não houver integridade. Sem Daniel saber, aquela simpatia vai colocada sobre ele. E Deus pode fazer isso por você, sem você saber. E você orando, na verdade, Senhor, me favoreça, me coloca no coração daquela pessoa, me coloca nos pensamentos daquela pessoa, sopra o meu nome no ouvido dela, que eu não precise ir lá, que o Senhor mande cartas por mim, que o Senhor fale de mim, que o Senhor me mostre, então. Em Neemias 2:4, diz: e o que se pode fazer? Perguntou o rei. Fiz uma oração ao Deus dos céus, pedindo orientação. E respondi: se for do agrado do rei, e se o rei me tratar com o seu real favor, peço que me deixe ir ajudar para reconstruir a cidade em que meus pais estão enterrados. Então, o rei, na presença da rainha que estava sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando pretende voltar? Eu marquei um prazo para a minha partida, e ele concordou que eu fosse. Então, acrescentei: se for do agrado do rei, peço que me dê cartas de apresentação para os governadores que estão a oeste do rio Eufrates, com instruções para me deixarem passar pelas terras em minha viagem a Judá. E também uma carta para Asaf, o administrador das florestas do rei, com instruções para que ele me forneça a madeira, as vigas e para as portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade e para a minha própria casa. E o rei concordou com esses pedidos, pois Deus estava sendo bondoso comigo. Tem uma outra tradução que diz: a mão bondosa do Senhor estava sobre mim. Você pode ver que ele vai perguntar ao rei, que antes ele faz uma oração. Tem uma tradução, que eu não vou lembrar qual, que diz que quando ele foi falar com o rei, ele balbuciou uma oração. É aquela oração que você vai e que ninguém ouve, sabe? Tipo, Senhor, me ajuda, dá as palavras certas, vai comigo e pá, e você vai. Foi isso que ele fez. Ele balbuciou palavras antes de falar com o rei. E Deus, e o reconhecimento dele, na verdade, é esse: o rei concordou com os meus pedidos, pois Deus estava sendo bondoso comigo. O Senhor liberou favor sobre Neemias. Quando ele foi pedir para fazer as coisas e reconstruir os muros, por isso que eu falo de pedir de forma genérica. Cuidado quando você pede de forma genérica. Porque às vezes você fala assim: eu quero um bom salário. Quanto? Eu quero o aumento. Quanto? Eu quero um carro. Qual? A Elba é um carro. Pode pegar. Eu quero uma família. Como? Quero filhos. Que jeito? Eu quero me casar. Com quem? Tudo é muito genérico. E se no seu pedido está: eu quero uma casa, um carro, um aumento, pode refazer. Porque ele pediu para ir fazer o que ele tinha que fazer, porém ele falou: e se o Senhor, se for do seu agrado, eu peço que o Senhor envie cartas para me favorecer em tal coisa. Então ele não conseguiu só o favorecimento do rei de ir, ele conseguiu o que ele precisava: a madeira, as cartas, o favorecimento para passar pelo local. Mas ele pediu. Ele teve coragem de pedir, como as filhas de Zelofeade. Elas tiveram coragem de pedir. O que você às vezes está errando é que você não tem coragem de pedir detalhadamente aquilo que você tanto sonha, porque parece algo tão maluco, tão fora da realidade, que você não tem coragem de falar, de colocar no papel, de desejar, de sonhar com aquilo. Você não tem coragem disso. Se Neemias não tivesse tido coragem, se Josué, se as filhas dos Zelofeade não tivessem tido coragem, José, Esther, quantos outros não tivessem tido coragem de pedir
e reivindicar aquilo que era de direito, como Esther reivindicou pelo seu povo, por ela e pelo seu povo, quem é que ia fazer por eles? Com certeza Deus usaria outra pessoa. Mas foram pessoas que acataram a ordem do Senhor. Não, eu vou fazer. E eu vou. E o favor do Senhor estava sobre Neemias. E é isso. Ele pediu e ele foi suprido. Ele pediu e o favor do Senhor estava sobre ele. A provisão do Senhor veio sobre ele. O favor do Senhor veio sobre ele. E o rei deu tudo o que ele pediu e até mais um pouco. Que é isso que o Senhor faz. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas você tem que pedir. Você não pode pedir dessa forma genérica. Em Salmo 90, 17. Ó Deus nosso Senhor, cubra o seu povo com a sua gloriosa bondade. Dê-nos força para o trabalho. Dê-nos sucesso em tudo o que fizer. O favor do Senhor é ilimitado. Ele usa pessoas para favorecer você, ele dá forças físicas para você conseguir fazer as coisas, ele te dá inteligência, capacidade mental para fazer coisas que ninguém faria. Ele usa o seu nome para abrir portas. Ele abre portas para você e para toda a sua família. Às vezes a sua família só precisa de você para abrir uma porta, para que tudo aquilo seja transformado. Para a sua descendência, qual é o seu legado? O que é que você vai deixar para os seus? O que é que você vai deixar para a sua descendência? O que é que vão falar de você e se lembrar de você? Você só passou pela vida? Você fez algo que as pessoas olharam e falaram, isso aí. Eu até queria ter feito, mas qual é a sua atitude? Como é que você tem se colocado diante das posições dos seus próprios sonhos? Às vezes não é nem do seu trabalho, é do seu próprio sonho. Como é que você tem se colocado diante do seu próprio sonho? Você tem pedido ousadamente, reivindicado a Deus ousadamente em cada situação que o Senhor te coloca? E quando o Senhor não tem situações criadas, ou um culto, ou um programa, você tem lembrado ao Senhor? O Senhor me prometeu, aqui ó, eu quero, eu sonho, eu desejo, eu busco, eu quero isso. E o favor do Senhor se estende a você. E o rei favorece você. Quem é o rei para você? Quem é o rei que pode favorecer você? Quem é o rei? É o seu chefe? É seu marido? É alguém que está ali, que você sabe que aquela pessoa tem um poder nas mãos? Quem é o rei que pode favorecer você? Diga a Deus, fala a Ele, fala meu nome, meu Deus. Senhor, sopra o meu nome no ouvido daquela pessoa, faz aquela pessoa se lembrar de mim. Grava o meu nome no coração daquela pessoa. Faz aquela pessoa me favorecer. Quando foi que você teve coragem de ir em busca mesmo? De se levantar? Ai, tenho medo de levar não. Não você já tem agora. O não você já tem aí. Ai, porque eu tenho medo da pessoa não gostar e tal. E você vai permanecer revivendo isso? Remoendo isso, recordando essas coisas, sem lutar e reivindicar aquilo que é seu por direito. Deus deu a você esse sonho que ninguém mais sabe, que a gente não fica compartilhando projetos. Ele deu a você. Ele pode ter dado parecido para alguém, mas os detalhes do seu sonho é só seu. E você vai deixar virar o ano sem viver aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto sonha. Você vai permitir que o ano que vem está aqui, ó, 2022, sei lá, ó, mesmo sonho, mesma vontade, o mesmo desejo, porque não viveu? Esse projeto se cumpre na sua vida? Os projetos se cumprem na sua vida? Você tem testemunhos para contar dos propósitos, das campanhas, ou você só passa por elas? Ou cada propósito marca você de alguma forma? Ou você está só passando por isso? Se você continuar só passando, a mão bondosa do Senhor não pode estar sobre você. Mas eu sei que hoje o Senhor fala com você, fala comigo novamente. A mão bondosa do Senhor está sobre nós. A mão bondosa do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, sobre os nossos sonhos. E Ele vai fazer. Só que você precisa tomar posse dessa palavra e crer nela com todo o seu coração. Em 2 Crônicas 16, 9. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele.
de maneira que ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Que tolo você tem sido, e agora em diante você terá guerras. Essa parte você corta. Porque não é isso que o Senhor está falando. Os olhos do Senhor percorrem a terra em busca de corações, para que Ele possa fazer. Como é que está seu coração? O que é que você diria se você pudesse ver o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus em carne, na sua frente, e Ele dissesse a você assim, ó, peça o que você quiser. O que é que você olharia para Ele e diria? Qual o pedido que você faria a Ele? Você vai pensar agora. O que é que você pediria ao Senhor? Nesse momento, se Ele tivesse virado para você e dito, fala para mim, agora, o que é que você quer que eu vou fazer? O que é que você diria a Ele? Aonde você queria estar? O que é que você queria para você? Ou você não consegue nem pensar nisso? Ah, não sei. Paz, prosperidade, amor, aquelas coisas de ano novo, sabe? Dinheiro, prosperidade, amor e não sei o quê. Ou você tem sonhos específicos, eu quero isso, Senhor. Eu gostaria disso. Você tem sonhos? Ou na hora que eu te perguntei, você não soube me dizer o que você queria? Na hora que eu te perguntei agora, você não sabia especificar um sonho ao Senhor? Peça o que quiser, na verdade. O favor do Senhor vai se estender sobre a nossa vida e você será levantada, exaltada, reconhecida, na onde você estiver. Eu não venho nesse altar com conversinha ou sem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pela palavra que eu estou lançando. E eu sei o que o Senhor está querendo dizer. E você precisa agarrar isso como uma oportunidade, mas daquelas. De meu Deus, hoje é a minha última oportunidade, não vou morrer. É hoje. É o seu momento de pedir a Ele, de dizer a Ele, de reivindicar o que é seu. De colocar limites e dizer, daqui não vai passar, desse final de ano não vai passar. Eu quero isso. Em Provérbios 3:4, então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Ele não vai favorecer você só espiritualmente. Ele vai favorecer você perante homens. Ele vai usar pessoas para favorecer você. Ele vai usar pessoas, ele vai tirar de mão de pessoas e trazer para você. Porque você se mostrou capaz de receber aquilo. Ele vai favorecer você aonde você passar. E Ele vai usar pessoas para se lembrar de você. Você que acha que foi esquecida, que ninguém se lembra. Ele vai usar pessoas para se lembrar de você. Ele vai falar de você para pessoas que poderiam te beneficiar, porque o seu favor virá do céu e você será beneficiada por homens também. Por pessoas que significam o seu rei. Esse é o seu rei. Você pode dar nomes. Esse é meu rei. Eu preciso que essa criatura aqui, ó, me beneficie. Eu preciso que essa criatura me ajude nisso. Eu preciso que o Senhor derrame esse favor sobre mim. E você que precisa desse favor espiritual, seja na vida espiritual, porque eu perguntei lá no Instagram, você precisa de favor aonde? Cada um colocou um detalhe na onde precisa. Cada um sabe de onde precisa de favor. Cada um tem suas questões. E a sua questão, se você crer, será respondida na área que você precisa. Naquilo que você tanto quer e precisa de uma solução, o Senhor vai dar. Aquela solução que não chegou ainda, que ninguém sabe o que fazer, o Senhor vai dar a você. Essas ideias, o Senhor vai colocar no seu coração. Esses desejos, eu tenho falado muito isso. Ore a Deus e peça, Senhor, tem alguém que eu possa abençoar? Tem alguém que eu possa ajudar? Tem alguém que precisa de mim? E Deus vai dar a pessoa para você. E você vai fazer por aquela pessoa, ou por aquelas pessoas, e o Senhor vai reverter em favor sobre você. E Deus é rápido. Não demora. Tem coisas que precisam só de uma largada, e Ele é rápido.
Tem situações que você abençoa alguém que, em questão de dias, você é abençoado com o dobro, com o triplo daquilo que você abençoou alguém. E você tem que orar a Deus e falar: me dá alguém que eu possa abençoar. Me dá alguém que eu possa fazer algo por ele. Às vezes você não pode fazer por você. Peça a alguém que você possa fazer algo. E o favor do Senhor se estende sobre você. A mão bondosa do Senhor permanece e fica sobre você. Em João 14, versículo 13, diz: vocês podem pedir a Ele qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, e assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Ele diz qualquer coisa. Ele não diz, peça isso, isso, isso ou isso. Ele diz qualquer coisa. Se o seu pedido estiver alinhado com o coração de Deus, você não vai virar assim, eu quero que o fulano morra. Isso nunca vai acontecer. Acredite. Entendeu? Quero que fulano assim se lasque em tudo que ele fizer. Aonde ele colocar os pés que dê errado. Isso não vai acontecer. Agora, se os seus pedidos estiverem alinhados com o coração do Senhor, com aquilo que o Senhor sonha para você, deu a você, peça qualquer coisa no nome do Senhor e será feito na sua vida. Peça qualquer coisa e Ele vai dar. É para você não esquecer de nada, entendeu? Nada. Que seja um par de meia. Não se esqueça de nada, de detalhe nenhum. É para pedir ousadamente, é para pedir com coragem. É para pedir com coragem. É para chegar naquela oração e dizer assim, ó, não sei, Senhor, como vai ser. Sei que eu vou pedir. Porque o Senhor mandou pedir, então eu vou pedir. Quem dera eu, se tivesse o Murilo, falasse, assim, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Nossa, ele estava perdido. Que eu pedi tudo o que eu quisesse mesmo. Com certeza, só preciso de uma oportunidade. Só, enquanto eu não tiver ela, eu vou comendo pelas beiradas. Mas se eu tivesse uma oportunidade, meu filho, para ele, sabe bem. E Deus dando uma oportunidade dessa a você, não desperdiça. Você não pode desperdiçar a porta que o Senhor abriu para você. E Ele vai abençoar, se você pedir. E para finalizar, Mateus 21, versículo 22. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Se você primeiro crer, tudo que você pedir em oração, você vai receber, porque a mão bondosa do Senhor está sobre você. Ele vai levantar gente para te abençoar, ele vai falar de você para outras pessoas, ele vai favorecer você naquilo que você for, ele levanta a sua família e ele te coloca numa posição de honra. Às vezes até sentado num banquete com seus inimigos, ele te coloca numa posição de honra. E Ele vai honrar o que Ele colocou no seu coração. Eu sei que o Senhor falou isso comigo. Não só hoje, mas desde segunda-feira. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração e que você está em dúvida, será que é de Deus? Será que não é? Será que é de Deus? Será que não é? O Senhor está respondendo a você que Ele colocou no seu coração e Ele vai honrar o desejo do seu coração. Ele vai fazer. Se você crer, se você se levantar e pegar isso, essa palavra, como a sua única verdade, o Senhor vai fazer aquilo que você tanto sonha. Amém? Então se coloque de pé, por favor. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. E Ele é o Deus que usa pessoas para suprir as nossas necessidades. Às vezes você tem algo que é inviável para você, mas o Senhor fala de você para alguém. E essa pessoa te auxilia. E essa pessoa te ajuda. E essa pessoa estende a mão para você. Quantas vezes eu vivi situações em que eu precisava tanto de algo assim, que eu não sabia de onde ia sair, e saía. E vinha. E acontecia. E aquilo era mudado. Porque você entrega o seu coração a Deus e Ele faz coisas que você, assim, a sua mente é tão limitada que ela não consegue chegar, ela não consegue pensar. Tantas coisas, tantos benefícios, do pouquinho
do favorecimento em algo pequeno, de um lugar que você vai e alguém te favorece, e alguém te ajuda, de coisas grandes, que você precisa de um autofavorecimento. O milagre, ele não acontece só quando as coisas terminam. O milagre é o caminho. O milagre são as pessoas que o Senhor coloca no seu caminho. O milagre são as portas que o Senhor abre para você e que Ele não abriu para ninguém. O milagre é aquela pessoa, aquela recepcionista, aquela moça do balcão que favorece você, que te dá algo que você nem esperava. Ah, mas parece tão bobo. É o favor do Senhor. Você enxerga o favor do Senhor. Hoje eu tive vontade de comer pão de queijo de manhã e fui atrás, numa padaria lá perto de casa. E eu cheguei, pedi e saí. Obrigada, Deus abençoe, né? Saí. A moça que estava lá servindo me chamou. Moça, vem aqui. Aí eu voltei. Dá aqui seu saquinho. Deixa eu trocar o pão de queijo, que saiu um agora quentinho. Me dá o seu, que já estava aqui já faz um tempo. Ela precisava ter feito isso por mim? Não, não precisava. Ela já fez o que ela tinha que fazer. Mas ela me favoreceu. Ela me abençoou. Por um gesto de carinho. Ah, é só um pão de queijo? Não. A glória de Deus está sobre tudo. E certamente o Senhor tocou o coração dela, porque certamente o Senhor quer abençoá-la. E provavelmente ela vai viver coisas hoje que ela nem esperava. Milagres que ela estava esperando há um tempo. Porque ela ouviu o Senhor e fez por alguém que ela nem conhecia. E às vezes você faz por pessoas que você nem conhece, que você não dá nada para a pessoa, que a pessoa assim, não pode fazer nada para você. O que eu podia fazer lá por ela? Abençoar a vida dela, Deus abençoe. Que era tudo que eu podia fazer por ela, que com certeza ela deveria estar precisando. Seja coisas pequenas, como essa, ou coisas grandes no trabalho, ou coisas gigantes no seu casamento, ou coisas enormes, imensas no seu setor, no seu emocional, aonde que é, não sei. Você sabe que o Senhor vai beneficiar você, se você disser a Ele, se você contar a Ele e pedir com graça, com coragem, sem ser de forma genérica, em nome de Jesus. Eu peço que as pastoras, além de pedir por suas vidas, eu quero que vocês concordem com a oração de cada uma dessas mulheres, que haja uma oração de concordância com elas. Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. E uma oração de concordância com os sonhos delas. Porque quando nós concordamos com o sonho de alguém, o nosso sonho também é realizado. Deus lembra-se dos nossos sonhos. Às vezes você deixa de fazer por você, de orar por você, de clamar por você, de abençoar você, para abençoar outra pessoa e parece que você está perdendo. E não, você está ganhando. E muito com isso. Em nome de Jesus. Então eu quero que você ore a Deus agora e fale a Ele com detalhes de tudo aquilo que você sonha. Não esqueça de detalhe nenhum, de nome nenhum, de nada para que o Senhor faça na sua vida. Porque a mão bondosa do Senhor está sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, eu peço ao Senhor agora, eu sei, meu Deus, da palavra que o Senhor deu. Eu sei, meu Deus, a direção que o Senhor mandou. Eu sei, meu Deus, aquilo que o Senhor proporcionou. E eu peço em nome do Senhor Jesus, se o Senhor trouxe essa mulher, meu Deus, até aqui hoje, meu Deus, é porque o Senhor tinha a intenção de abençoá-la. Então eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que se cumpra em pontos e vírgulas, que a palavra se cumpra perfeitamente, que o favor, meu Deus, esteja sobre a vida dela naquilo que ela está pedindo, sonhando, desejando, clamando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tira da mão do ímpio, coloque na mão do justo. Realiza, meu Pai, esses sonhos, esses desejos, esses projetos. Meu Pai, a intenção dela, aquilo que ela escreveu, aquilo que está no coração, aquilo, meu Deus, que ela tem pedido e falado ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei, meu Deus, quais são os sonhos.
O que é que os corações estão pedindo e clamando, mas o Senhor sabe, e eu concordo, meu Deus, com as orações de cada uma dessas mulheres, que o pedido de casamento seja aceito em nome do Senhor Jesus, que a porta aberta para um relacionamento, meu Deus, abençoado, seja feito no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que a promoção no trabalho aconteça em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que essa pessoa seja lembrada por onde ela passar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço, envie cartas no nome dela, para que ela seja lembrada em nome do Senhor Jesus, que ela não precise falar dela mesma, mas que outras pessoas falem dela, que ela seja, meu Deus, reconhecida, que o trabalho dela seja reconhecido, que a forma como ela faz seja reconhecida. Eu declaro que esse casamento seja restaurado, que haja união em nome do Senhor Jesus, que barreiras caiam por terra, que timidez, meu Deus, caia por terra, medos, angústias, em nome do Senhor Jesus, caiam por terra. Meu Deus, eu declaro, essa mulher que clama pelos seus filhos, meu Deus, fecha portas, em nome do Senhor Jesus, para que esses jovens, para que esses filhos não passem, nem ultrapassem a linha, meu Deus, daquilo que o Senhor mandou. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja mudanças extraordinárias, mágicas, perfeitas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O seu favor muda leis, o seu favor muda nãos. Eu peço, meu Deus, que esse não que ela ouviu, que seja revertido em sim. Eu declaro em nome de Jesus, que mágoas caiam por terra, que aquele sentimento de não perdão caia por terra, que toda dor, meu Deus, feita e vinda de uma traição caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que ela seja curada internamente, fisicamente, que aquele diagnóstico médico caia por terra, meu Deus, que aquele diagnóstico lançado sobre ela caia por terra, que ela viva milagres extraordinários, mudanças maravilhosas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Consola cada uma dessas mulheres. Eu sei, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vai realizar. Então eu peço, meu Pai, ouça as orações de cada uma dessas mulheres, ouça as orações e os pedidos, e eu clamo ao Senhor, meu Deus, com a força da minha alma, que orações sejam respondidas agora, em nome do Senhor Jesus, que milagres sejam, meu Deus, derramados, feitos, abertos sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus, que ela alcance favor, beneficie ela diante de pessoas que parecem tão maiores. Meu Deus, às vezes ela tem esse receio, porque tem pessoas que parecem tão maiores, tão mais capazes, tão melhores, e o Senhor, basta, meu Deus, o favor do Senhor, e as coisas são mudadas. Um dia de favor muda anos de oração. Então eu peço, meu Pai, que hoje, nesse dia de favor, esse favor que vem dos céus, mude anos de oração, anos de pedido, anos de sonhos, projetos, meu Deus, que se repetem todos os anos. Meu Deus, que isso finde agora, que aquele desejo particular que o Senhor colocou no coração dela, o Senhor colocou ali para dizer que o Senhor vai fazer. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, que pedidos sejam realizados, que milagres aconteçam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu consagro a vida de cada uma delas, pedindo ao Senhor, mais uma vez, favoreça cada uma dessas mulheres, favoreça, meu Deus, leva o nome dela, sopra o nome dela, mande cartas em favor dela, para que ela possa passar, para que ela possa fazer, para que ela possa viver, em nome do Senhor Jesus. Grava o nome dela no coração de pessoas, meu Deus, que ela seja lembrada, meu Deus, que tudo que ela fizer seja um sucesso, que seja bem sucedido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo ao Senhor e declaro sobre a vida dela essa unção, meu Deus, de favor do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu vou pedir agora, antes de finalizar, que você com os olhos fechados, peça ao Senhor, peça algo que você precisa, que você quer tanto, que você deseja tanto, que o seu coração
chega a acelerar quando você pensa. Peça a Ele. Peça a Ele, diga o nome, dê os detalhes, fala para Ele como, que jeito, de que forma. E peça a Ele, porque Ele vai fazer. A mão bondosa do Senhor está sobre nós. A mão bondosa de favor do Senhor está sobre nós. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele está com você e Ele vai realizar o desejo do seu coração. Não tenha medo de pedir. Peça a Ele, por mais maluco que pareça. O Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Fale com Ele, peça a Ele agora. Em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, eu ligo esses pedidos aqui na terra para que sejam ligados nos céus. Eu declaro, meu Deus, a realização desses pedidos. Eu declaro, Espírito Santo, que cada pedido será realizado, que testemunhos serão ditos, porque a mão bondosa do Senhor está sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo. Amém, amém e amém.